Há um tipo de silêncio que não é vazio. Um silêncio que não nasce da ausência de palavras, mas da presença de escolhas. É o silêncio da mulher que, em um mundo barulhento, escolhe caminhar por caminhos estreitos. Não porque seja mais fácil, mas porque é mais fiel ao que carrega dentro de si. Ela não segue o fluxo das vozes apressadas, nem se perde nas luzes ofuscantes das aprovações passageiras. Ela sabe que, para edificar, é preciso mais do que pressa. É preciso paciência, firmeza e a coragem de ser impopular. A mulher sábia edifica a sua casa, diz Provérbios 14:1, e cada pedra que ela coloca exige mais do que força física, exige convicção. E talvez por isso, tantas vezes, pareça que ela caminha sozinha. Não porque ninguém exista ao redor, mas porque poucos suportam o peso de trilhar com ela o caminho da construção. É o mesmo que Eclesiastes 7:5 nos lembra. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção do tolo. Quem vive pela sabedoria já aceita de antemão que não pertencerá a todos os lugares. É como escolher o som claro de um sino no meio do vento, enquanto outros se deixam levar pela música confusa das multidões. Esse distanciamento, no entanto, não é abandono. É como o tempo em que Davi, fugindo de Saul, viveu isolado em cavernas e desertos. Não estava cercado de palácios nem aplausos, mas estava protegido. Não era um exílio de fraqueza, mas um campo de treinamento para reinar. Assim também é com a mulher sábia. A solidão, para ela, não é o eco de um vazio, mas o espaço fértil onde a construção acontece. Um terreno onde cada decisão é uma semente e cada renúncia um alicerce. E é sobre esse tipo de solidão, estratégica, profunda, cheia de sentido, que vamos falar. A solidão que não é ausência, mas presença de algo maior. A solidão que não empobrece, mas edifica. E se você já se sentiu incompreendida nesse caminho, talvez seja porque, sem perceber, você já começou a construir o preço invisível de viver pelo discernimento. Há escolhas que não são vistas, mas sentidas. Caminhos que não aparecem nas placas da estrada, mas são gravados no íntimo de quem decidiu viver com discernimento. Quando Provérbios 9:6 declara: "Deixai os insensatos e vivei", não é apenas um convite para mudar de companhia, mas para mudar de atmosfera. É compreender que, para preservar o que há de mais valioso, é preciso se afastar de ambientes que, ainda que pareçam vivos, exalam um veneno silencioso. Esse afastamento muitas vezes é mal interpretado. Chamam de frieza, de orgulho, até de isolamento. Mas, na verdade, é como uma árvore que escolhe gastar mais tempo criando raízes profundas em vez de crescer rápido para impressionar. À primeira vista, ela parece menor que as demais, mas, quando chegam as tempestades, é a única que permanece firme. O preço de viver pelo discernimento não se paga apenas na solidão aparente, mas na constância que ela exige. É um custo silencioso, sem aplausos, que só quem carrega no peito a busca pela verdade entende. A mulher sábia sabe que viver entre vozes ruidosas é mais perigoso do que caminhar sozinha. E por isso, não hesita em escolher a rota que preserva a clareza da alma, ainda que seja a menos movimentada. Porque no fim, a vida que se constrói com discernimento não é feita para impressionar por fora, mas para permanecer por dentro, quando a integridade afasta a cumplicidade errada. Integridade não é apenas um valor que se declara, é um caminho que se pisa, mesmo quando ele afasta passos ao redor. Provérbios 29:27 nos lembra que o injusto é abominação para o justo, e o que anda no caminho reto é abominação para o perverso. Não há como harmonizar luz e trevas. Não há como partilhar cumplicidade quando os alicerces são tão diferentes. A mulher sábia compreende que, ao permanecer firme em seus princípios, inevitavelmente despertará desconforto em quem vive de conveniências. Isso se manifesta de formas sutis. Um convite para uma conversa carregada de malícia que ela recusa.
Uma parceria aparentemente vantajosa, mas que exige flexibilizar valores, e ela diz não. A recusa não é para ferir, mas para preservar. Não é arrogância, é fidelidade ao que é certo. E quando essa postura incomoda, ela se lembra de que a integridade não é negociável. É como manter a lâmpada acesa, mesmo que isso atraia atenção indesejada na escuridão. Muitos se afastarão, mas os que permanecerem serão aqueles que respeitam a luz que ela carrega. E é nessa seleção silenciosa que a mulher sábia encontra a segurança de caminhar ao lado de poucos, mas de caminhar no caminho certo. O risco de confundir seletividade com arrogância. Há um silêncio que é fruto de sabedoria e um silêncio que nasce do orgulho. Entre esses dois, existe uma linha fina, quase invisível, que a mulher sábia aprende a reconhecer. Provérbios 12:26 declara: o justo serve de guia para o seu companheiro, revelando que a seletividade não é isolamento por vaidade, mas a decisão consciente de preservar coerência e clareza. O afastamento de certas rodas, de certos assuntos, de certos ambientes, não é para elevar-se acima de outros, mas para proteger o próprio coração de influências que distorcem a visão. A mulher sábia sabe que não pode guiar-se e permitir que a poeira da confusão cubra seus próprios olhos. Ela entende que para servir de guia precisa manter o caminho visível e seguro, mesmo que isso signifique andar por estradas que poucos percorrem. Mas há também o cuidado de sondar as motivações. Se o afastamento é fruto de ressentimento ou medo, ele não é sabedoria, é autossabotagem disfarçada. Por isso, ela se examina constantemente, lembrando que a verdadeira seletividade não fecha portas por desprezo, mas as mantém fechadas para que o vento de engano não apague a chama da sua convicção. Assim, ela continua, não como alguém que se isola, mas como alguém que guarda o espaço sagrado onde a integridade respira. A rota menos popular, mas mais segura. A estrada que leva à colheita mais duradoura raramente é a mais movimentada. Muitas vezes, ela se apresenta estreita, silenciosa e quase invisível aos olhos de quem procura atalhos. Eclesiastes 7:8 nos lembra: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. E essa verdade é o alicerce de quem entende que o valor real não está na pressa, mas na perseverança. A mulher sábia sabe que frutos verdadeiros exigem tempo para amadurecer. Ela não se deixa seduzir pelo brilho momentâneo de resultados rápidos, porque reconhece que esse tipo de colheita se desfaz ao primeiro vento. Ao contrário, ela permanece fiel ao processo, mesmo quando o silêncio do caminho parece lhe sussurrar que está atrasada. É como o viajante que, diante de duas estradas, escolhe a menos movimentada, não pela beleza imediata, mas pela segurança que ela oferece. Essa rota secundária, longe de ser um desvio, é na verdade uma proteção contra emboscadas que esperam na estrada principal. E enquanto os outros se perdem no barulho da pressa, ela avança lenta, porém firme, guardando a certeza de que cada passo dado nessa direção é um investimento na colheita que não se perde. O silêncio como arma contra a manipulação. Existem batalhas que não se vencem pela força das palavras, mas pelo poder do silêncio. Provérbios 17:27 declara: o que possui o conhecimento é comedido no falar. E essa é uma chave que a mulher sábia carrega consigo. Ela entende que nem todo convite para o diálogo merece resposta e que, muitas vezes, responder por reflexo é abrir espaço para ser conduzida por intenções ocultas. O silêncio, quando nascido da sabedoria, não é omissão, é proteção. Ele cria um espaço onde a mente pode discernir, onde o coração pode se aquietar e onde a verdade pode se revelar sem ser abafada pelo ruído das discussões. É uma barreira contra a manipulação, pois quem tenta controlar se alimenta da reação imediata. E quando essa reação não vem, perde o controle que imaginava ter.
Responder com sabedoria não significa responder sempre. Significa esperar o momento certo, usando palavras que edificam e não que inflamam. A mulher sábia guarda o seu falar como um jardim fechado, permitindo que apenas as sementes certas sejam plantadas nele. E assim, ela se mantém livre, preservando a clareza e a força que a impulsionam na direção do que é eterno. A escolha de nutrir poucos relacionamentos, mas profundos. Nem toda abundância é sinal de riqueza. Assim como um jardim pequeno, mas bem cuidado, produz mais fruto que um campo abandonado, a mulher sábia entende que não é o número de relacionamentos que define a sua força, mas a qualidade deles. Provérbios 27:17 ensina: como o ferro com o ferro se afia, assim o homem afia o rosto do seu amigo. É nos vínculos de profundidade que a alma encontra estímulo para crescer, e a fé encontra alimento para se manter viva. Ela não busca estar cercada de muitos, mas de poucos que carregam propósito. Sua atenção se volta para laços que desafiam o seu caráter, que chamam sua atenção para Deus quando o mundo tenta distraí-la. Esses relacionamentos não são superficiais nem passageiros. São conexões que exigem investimento de tempo, sinceridade e vulnerabilidade. Ao escolher nutrir poucos, ela preserva a energia para cultivar o que realmente importa. Evita a dispersão que vem de vínculos frágeis e abraça a constância que constrói confiança. Assim, cada conversa, cada encontro, cada gesto é como regar raízes profundas, que com o tempo sustentam uma árvore de sombra generosa e frutos abundantes. Frutos que não apenas alimentam a si mesma, mas também aqueles que Deus coloca em seu caminho. Quando a solidão é campo de preparo e não de fuga, há momentos em que Deus nos afasta do barulho, não para nos punir, mas para nos preparar. A mulher sábia reconhece que o silêncio e a solidão podem ser ferramentas divinas, moldando seu caráter e fortalecendo sua visão. Provérbios 4:7 diz: adquire a sabedoria, adquire o entendimento, e não te esqueças nem te apartes das palavras da minha boca. Esse tempo de recolhimento não é uma pausa ociosa, mas um período fértil de aprendizado e intimidade com o Senhor. Ela usa a ausência de companhias constantes como espaço para aprofundar-se na oração, para estudar as Escrituras com olhos atentos e para alinhar sua vida com o propósito eterno. Como um oleiro que molda o vaso longe dos olhares apressados, Deus trabalha em áreas ocultas, preparando-a para suportar o peso daquilo que virá. Muitas histórias de transformação nascem nesse lugar de aparente isolamento. Mulheres que aos olhos do mundo pareciam esquecidas, estavam, na verdade, sendo posicionadas para um impacto duradouro. A solidão, então, deixa de ser fuga e se torna um campo de treinamento, onde músculos espirituais são fortalecidos e raízes profundas são formadas. Raízes que permitirão florescer mesmo em terrenos áridos. O discernimento que revela quais vozes merecem espaço. A mulher sábia sabe que nem toda voz que chega até ela merece ser ouvida. Em um mundo saturado de opiniões, conselhos rápidos e fórmulas instantâneas, ela entende que cada palavra recebida é como uma semente, e nem toda semente produz vida. Provérbios 13:20 declara: quem anda com sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos será afligido. É por isso que ela não mede a qualidade de uma influência pelo tom agradável, mas pelo fruto que essa influência produz. Filtrar vozes é, ao mesmo tempo, um ato de humildade e de coragem. Humildade para reconhecer que não se pode absorver tudo sem discernimento. Coragem para recusar o que seduz, mas não edifica. Ela percebe que há palavras que limpam como água pura, e há outras que poluem como corrente turva, e é nesse filtro que a clareza se preserva. Assim como um rio que se mantém cristalino ao passar por pedras que filtram impurezas,
A mulher sábia mantém sua mente e coração protegidos ao permitir que apenas vozes alinhadas à verdade de Deus tenham espaço dentro dela. Esse discernimento não a torna fechada, mas seletiva. E essa seletividade é o que a mantém firme, mesmo quando o mundo inteiro parece caminhar na direção contrária. A solidão que floresce em legado. A solidão da mulher sábia não é fruto do acaso, mas de escolhas conscientes. Ela não se define pela ausência de companhia, mas pela presença de propósito. O afastamento não é um vazio a ser preenchido com distrações, mas um terreno onde se planta com cuidado o que no tempo certo se tornará colheita. Provérbios 31:30 nos lembra: a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. O reconhecimento que importa não é o aplauso das multidões, mas a aprovação silenciosa de Deus e o testemunho que o tempo confirmará. Assim como Davi, que no deserto foi moldado para a liderança, a mulher sábia sabe que sua caminhada solitária é, muitas vezes, a trilha da proteção e da construção de algo que permanecerá. O silêncio e a reserva que ela cultiva hoje serão o espaço onde germinam as sementes do legado que ela deixará. Essa jornada não é fácil, mas é rica. Não é rápida, mas é segura. Cada passo dado em fidelidade constrói uma história que outros irão ler com admiração e inspiração. E no fim, ela entenderá que nunca esteve verdadeiramente sozinha, pois em cada momento, o Deus que a chamou para essa rota estreita estava ao seu lado, guiando seus passos para que sua vida florescesse em impacto e eternidade.